Hoje você vai ouvir uma das palestras mais práticas e impactantes de Neville Goddard. Ao norte da faixa, de 1959. Aqui, Neville revela: você não é um ser tentando criar. Você é o próprio Criador em ação. Através de histórias reais, como a mulher que imaginou sua casa dos sonhos e a recebeu exatamente como visualizou, ele mostra como o mundo externo responde fielmente à imaginação. E o segredo mais profundo desta palestra? O portal ocidental. O tato. Se você quer aprender como tornar sua imaginação mais real que os fatos, este vídeo pode mudar completamente a forma como você se manifesta. Fique até o final. Porque talvez você descubra que nunca esteve separado daquilo que deseja. Nesta plataforma, acreditamos que Deus é pura imaginação e Deus é homem, o homem espiritual, não o corpo físico que veste. Portanto, o homem é pura imaginação. Acreditamos também que Deus, sendo o único Criador, e Deus sendo homem, então nós também somos criadores, e que a própria vida é uma atividade da imaginação. Todo o mundo em que vivemos é um mundo de imaginação. Esta noite, esperamos demonstrar isso de uma forma que vos encoraje a sair e comprovar. Todos podem se tornar o que desejam ser, contudo, o verdadeiro ser é invisível e vemos apenas a sua manifestação, pois Deus é espírito, portanto o homem é espírito, e quando falamos de espírito, referimos-nos à imaginação. Aqui estão dois exemplos maravilhosos, então preste atenção e tente reproduzir a técnica. A senhora que me deu essas vestes não difere de ninguém aqui, pois Deus é homem. Nós somos esse homem. Não me refiro a masculino e feminino, pois estas são as vestes tecidas para o homem em geral, que é Deus, usar. Esta senhora diz: há um ano, meu marido decidiu vender nossa casa. Eu não me preocupei, pois sabia por vasta experiência, tendo vendido e comprado 2 casas, que minha casa não seria vendida enquanto eu não conseguisse mais dormir mentalmente nela. Mas permiti que ele exercesse seu direito de vendê-la, pois é a nossa casa. Durante 4 meses, várias imobiliárias tentaram vendê-la. Não conseguiram e desistiram. Logo depois, decidimos vender a casa e comprar uma maior, na verdade 2 unidades sob o mesmo teto, para que minha mãe e minha tia pudessem morar conosco e houvesse apenas uma conta de impostos. Decidi que ele estava certo e então comecei a dormir em um mundo de fantasia na região de West Hollywood, e dormi assim por 4 noites seguidas. No 5º dia, meu marido parou para visitar um amigo e conheceu um desconhecido que queria uma casa nas colinas, e o trouxe para ver nossa casa. Ele a visitou uma vez, comprou-a e pagou o preço que pedimos. Em 10 dias, tivemos que sair e nos mudar para a casa da minha mãe. Meu marido gosta de fazer as coisas imediatamente, por isso, queria uma casa nova o quanto antes. Mas agora éramos 4 adultos e queríamos uma casa com 2 salas de estar separadas, mas ainda assim no mesmo bairro, e com espaço suficiente para que nenhum vizinho ficasse nos incomodando. Também temos 10 gatos, 3 cachorros e um periquito. Precisávamos de um lugar cercado para proteger os cachorros. Deixamos claro o que queríamos para todos os corretores de imóveis da Strip, pois eu queria morar ao norte da Strip. Todos nos disseram que éramos loucos. As corretoras riram abertamente, e os corretores apenas pareceram tristes. Disseram que um lugar como o que queríamos não existia naquela área e, se existisse, poderiam cobrar 5 vezes o preço que oferecemos, um preço que, segundo eles, era ridículo. Não dei ouvidos ao ridículo. Eu disse: vocês não me ouviram. É essa casa que queremos, e esse é o preço. Também quero que seja toda revestida de madeira por dentro. Agora eles sabiam que éramos loucos. Essa senhora começou a sonhar acordada em uma casa assim. Então, um dia, um dos corretores disse para o outro: mostre a ela o imóvel na Kings Road. Era a região onde ela queria a casa. O outro respondeu: você sabe que a velha nunca a dividiria. Então, a senhora disse: vamos lá ver, só para ver como é. Os corretores estavam relutantes, mas foram.
Entraram na rua particular e a dona da casa os levou para conhecer o imóvel. Havia uma sala enorme, com cerca de 7,5 metros de comprimento. Era toda revestida de madeira de sequoia e a compradora disse: "Nunca vi uma sala mais bonita, nem mesmo em sonho." A casa ficava em um terreno de 2 acres e era como 2 casas sob o mesmo teto. Havia uma piscina, mas a senhora não queria piscina, só a casa. Depois de olhar o terreno e voltar para dentro da casa, ela parou em uma varanda que dava para a sala de jantar e olhou para a sala de estar, onde viu o marido parado perto da lareira com o cachimbo na mão e uma expressão de completa satisfação no rosto. Então todos voltaram para o escritório da corretora, e o marido da senhora disse: "Vamos fazer uma oferta." Uma corretora disse: "Vou vomitar." E a outra disse: "Esquece." Então o marido dessa senhora ficou furioso, o que raramente acontecia, bateu na mesa e disse: "Não é da sua conta fazer a oferta que sugerimos? Então faça." Um terceiro corretor se manifestou e disse: "Vá com calma, porque eu já vi o marido dessa senhora fazer um corretor de imóveis desejar estar morto." No entanto, eles concordaram em fazer a oferta, continuou a senhora. Voltamos para casa e, naquela noite, depois de irmos para a cama, tendo visto a casa em nossa imaginação, fiquei em pé naquela mesma varanda acima da sala de estar, segurei no corrimão e olhei novamente para meu marido perto da lareira. E então ela adormeceu naquele ato imaginário. No dia seguinte, o telefone tocou e o corretor disse: "Vocês compraram uma casa." Os proprietários dividiram a propriedade ao meio e ficaram com a casa em 1 acre, exatamente o que queriam, e pelo preço que haviam oferecido. Ela diz: "Depois de 12 dias dormindo em uma casa dos sonhos, nós a compramos e agora vamos morar em uma casa que os corretores disseram que não existia. Nossa primeira casa foi vendida depois de 4 dias dormindo em outro lugar, e a vendemos sem corretor, ficando com a comissão de 5% para a família. Um completo estranho entrou na casa uma vez e a comprou. É assim que Deus cria. É assim que você cria se souber quem você é, pois você é Deus. Você não é um verme qualquer." Estão reunidos agora em Chicago, nesta convenção, para nos dizer que viemos de um verme e que agora estamos evoluindo. Deus não está evoluindo. Ele cria do nada. Ele não cria algo esperando ter a inteligência para melhorá-lo. Leia isso na palavra reveladora de Deus, a Bíblia. Tudo foi criado e o que chamamos de mundo animal, que dizemos ter nos precedido, é o próprio homem expelido, e à medida que o homem muda, os animais do mundo também mudam. Todo o vasto mundo exterior está morto, e o homem o vivifica. Eu sei disso por minhas experiências místicas. Sei que quando congelo uma atividade dentro de mim, ela congela externamente, e quando há reinício dentro de mim, ela recomeça. Essa senhora não vendeu a primeira casa até parar de dormir nela. E então, quando decidiu por uma casa maior, apesar do problema de 4 adultos, gatos e cachorros, e da necessidade de privacidade e localização ao norte da Strip, ela a encontrou. Eu digo que você pode ser o que quiser e não precisa de nenhuma preparação além do seu desejo. Essa senhora foi uma corretora melhor do que os corretores que não conseguiram vender a casa dela em 4 meses, e ela ficou com os 5%. Ela queria fazer isso e conseguiu, porque ela é pura imaginação. Mas você não saberá disso até provar como ela provou. Digo a ela que nada é impossível para ela, e nada é impossível para você, pois Deus se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Deus é o único agente. Só Deus age em todos os seres e homens existentes. William Blake. Se eu reajo, esse é o lado passivo ou negativo, chamado Satanás, mas se eu ajo, isso é chamado Deus ou Cristo. Se eu for para casa esta noite e conceber uma cena que implique a realização do meu sonho e então me perder nela, sei que nenhum poder no mundo pode impedir que ela se torne realidade. Hoje recebi uma carta pedindo ajuda. Não preciso estar ao lado para ajudar alguém. Não existe separação ou tempo sem consentimento. Você faz isso funcionar para o outro, não importa onde ele esteja. Esta carta era de Nova York, falando sobre um excelente médico de lá.
Ele teve algumas protuberâncias no rosto e temia que fossem malignas, mas depois descobriram que ele tinha a doença de Parkinson. Esse amigo me escreveu para contar sobre isso e disse: Você pode fazer alguma coisa estando tão longe? Eu não estou a 4.800 quilômetros de distância, pois tudo está dentro de mim. Imaginei esse médico diante de mim e coloquei minha mão em seu rosto. Coloquei-a em um rosto sem protuberâncias. Senti apenas pele lisa. E então caminhamos juntos e ele não tropeçou, caminhou como um homem saudável. Foi isso que eu fiz. Agora chega esta carta me dizendo que algo aconteceu com ele. Os nódulos desapareceram, ele não está mais tremendo e agora pode voltar ao escritório. Mesmo assim, como médico, ele sabe que sua condição é incurável. A menos que ele pense assim. Se eu tivesse aparentemente falhado com ele, não importaria, pois eu ainda estaria exercendo meu maravilhoso talento. Se a próxima carta dissesse que ele morreu, isso ainda não significaria que eu falhei, pois existem mundos dentro de mundos, e Deus não pode falhar. Tudo o que nos cabe fazer é imaginar e deixar que isso se torne realidade. Não posso me preocupar com o que os médicos dizem. Não somos vermes insignificantes, somos de Deus, pois Deus se fez sua imagem e a deu vida, e ela se tornou uma alma vivente, e então a transformou em um espírito vivificante. Mas se você não se torna um espírito vivificante, você não sabe que é a causa da vitalidade do seu mundo. E então você não pode mudá-lo. Aqui está outra história da senhora que comprou a casa. Entrando em um restaurante, ela viu uns copos de água cor-de-rosa incomuns e perguntou se podia comprá-los. Tanto o garçom quanto a recepcionista disseram que seria impossível para ela negociar com a pessoa que fazia as compras para o restaurante, pois ela era uma pessoa muito desagradável. Disseram também que os copos eram fabricados no Oriente e que o estoque era muito limitado. A senhora voltou para casa, mas todos os dias via aqueles copos em sua mesa, 8 deles. Um mês depois, ela e sua mãe estavam novamente no restaurante, e havia uma nova recepcionista, que se apresentou e então mencionou os copos, dizendo que ouvirá dizer que o comprador não venderia nenhum. Então, ela sorriu e se desculpou, retornando em instantes com uma caixa, que entregou à senhora. Dentro dela não havia apenas 8 copos, mas o dobro. E eram de graça. Os presentes de Jeová não têm preço. Ela estava disposta a pagar até um preço exorbitante pelos copos, mas os recebeu de presente. Se você sabe o que quer neste mundo, você pode conseguir. E não deixe ninguém lhe dizer que você é ganancioso. Aqueles que dizem isso não se importariam de ter a mesma coisa para si. Portanto, desinteresse-se completamente pelo que as pessoas dizem e saia para viver uma vida plena, maravilhosa e rica, pois o que você quiser fazer, você pode fazer se souber quem você é. Você é pura imaginação, e a imaginação é Deus, e somente Deus cria. Essa senhora aprendeu a usar o portão ocidental, fechado para a maioria de nós, o tato. Esse era o seu segredo. Ela viu a expressão do marido junto à lareira na noite em que recriou a cena, mas segurou a sacada com a mão para ter certeza de que estava lá. Então, o que você desejaria? Não posso enfatizar o suficiente a importância do tato ou do portal ocidental. Já vi pessoas pegarem cheques imaginários e tocá-los. Elas haviam trazido os outros sentidos da visão e da audição, comentários, etc., mas quando trouxeram o sentido do tato, funcionou como um encanto, pois quando você traz o tato, você abre o portal ocidental fechado e então nada parece impossível. Se eu pudesse me aconchegar em uma cama a 16.000 quilômetros de distância e então ver meu mundo daquele lugar, eu gravitaria para lá. Pois sou pura imaginação, então devo estar onde estou na imaginação. Embora eu esteja fisicamente aqui, se eu vir meu mundo daquele outro lugar, eu estarei lá, e se alguém for sensitivo, poderá me ver lá. Já fui visto em pontos do espaço quando estava fisicamente aqui, mas desejava ser visto lá. Estou onde estou na imaginação, então se eu imaginar que sou a pessoa que quero ser e caminhar nesse estado como se fosse verdade, então tudo no mundo se apressará para tornar isso realidade. Se eu vivesse na imaginação como desejo viver na carne, então tudo o que parece separado se uniria para se tornar real.
Experimente no seu escritório e, se as coisas não estiverem certas ou como deveriam estar, assuma que essa pessoa está agindo como deveria e ouça a conversa, pensando no que ela diria se fosse agora o tipo de pessoa que você deseja. E se amanhã ela agir como você imaginou, onde está a realidade? Ela chegará até você algum dia. Quando o homem cansado entra em sua caverna, então ele encontra seu Salvador na sepultura. Algumas pessoas encontram ali uma peça de roupa feminina. E alguns, um macho, tecidos com cuidado. William Blake. Mas isso não é o homem. Deus é a realidade, e o masculino e o feminino são as vestes. Este, o corpo, é a caverna, e este é também o túmulo do qual Blake fala. É aqui que Deus se entregou. Estou crucificado com Cristo, contudo vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo é pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Portanto, tudo está entrelaçado em mim, pois Deus é o homem eterno e eu sou ele. Ele se entrelaça em nós para fins educativos, e no meu caso, é masculino, mas isso não é o homem. Ele veste roupas masculinas e femininas, mas isso não é o homem. E então Blake se volta para Satanás. Ó Satanás, é verdade que tu és um tolo. Não podes distinguir a roupa do homem. Chegará o dia em que você verá este mundo fabuloso de roupas congelado, mas o homem você não verá, pois você é esse homem. E você se tornará consciente do que deseja e então verá que o mundo inteiro é uma resposta infinita a você. Portanto, tudo o que você ativar, você receberá a resposta. O mundo precisa responder depois que eu iniciar a ação dentro de mim. Esta noite, pegue seu sonho e transforme-o em um sonho nobre, crie uma cena que simbolize a realização desse sonho e abra o portal ocidental, que é o toque. Há um homem aqui que fez depósitos mentais em seu banco. Vocês conhecem a história de Archie Franklin. Ele entrou mentalmente em 2 bancos diferentes, perguntou sobre seu saldo e ouviu o que lhe foi dito. Ele fez isso 3 vezes ao dia, durante 2 meses. Depois, foi a cliente e voltou com $32.000. O que ele ganhou foi $3 a mais do que o depósito bancário que havia calculado mentalmente. Eu não digo para irem a cliente, mas digo para se colocarem nesse mesmo estado e não deixem que ninguém lhes diga que isso não é espiritual, pois, enquanto dizem isso, já estão pensando se podem pegar emprestado uma parte desse cheque quando vocês o receberem. Tudo neste mundo é criação de Deus e Deus é pura imaginação. Até mesmo as roupas que vestimos, as cadeiras em que nos sentamos, foram um dia imaginadas e depois trazidas à existência. Que ninguém lhe diga que isso está errado. Aqueles que lhe dizem para eliminar o desejo não foram longe o suficiente, pois se eu quisesse eliminar o desejo, teria que começar com o desejo de não desejar, e aonde eu chegaria? Até onde? Então, saia e faça o que você quer fazer e realize seus sonhos. Alguém sem formação acadêmica está lhe dizendo isso. Estou me arriscando a dizer que tudo na Bíblia é verdade em um nível superior, mas é revelado figurativamente, e o homem confundiu a verdade literal com a metáfora. Eu não rastejo sobre o ventre nenhuma serpentezinha falou comigo, como diz em Gênesis, no entanto, o que se quer dizer é verdade metaforicamente. A serpente era chamada de a mais astuta de todas as criaturas e representa a sabedoria do homem, que usa todas as suas artes e religiões para seu próprio glamour e as dedica ao Criador. E então vem alguém que nunca frequentou nenhuma escola, Blake, e lhes mostra a realidade. E agora aqueles que se consideravam tão sábios estão, figurativamente, rastejando sobre o ventre na presença de alguém como ele. Na Bíblia, as coisas são contadas em um nível superior e em metáforas, mas eu sei por experiência mística coisas que não poderia ter encontrado em nenhum livro. A afirmação: é preciso nascer de cima ou não se pode entrar no reino dos céus é um exemplo. É literalmente verdade, mas é dita em forma de metáfora. O jovem rico disse: como é possível entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? Mas o ventre está embaixo, não em cima. Isso se refere ao nascimento do segundo homem, o homem espiritual. Do Gênesis até o fim do livro, disse que Deus criou todas as coisas e disse:
É bom. 7 vezes ele repete. É bom, o número perfeito. Um dia você verá todo o vasto mundo e dirá: é bom. E você o animará. Eu sei que tudo depende da atividade que ocorre no homem, e escreva com letras maiúsculas, pois as vestes são masculino-femininas. Você é o homem, este homem genérico que é Deus. Todo o vasto mundo é o homem projetado para fora. Não um homem, mas o homem. Tudo que você contempla, embora pareça estar fora, está dentro, em sua própria e maravilhosa imaginação, da qual este mundo vegetativo é apenas uma sombra. Nesta fase, é difícil pensar que o seu mundo é uma sombra, projetada por você e ativada por você. Quando você sonhar, não pense que, pelo fato de não haver nenhum fato que o sustente, ele não possa se realizar. Ele se realizará, então sonhe nobremente. Se você deseja fama, busque-a. Mas eu sugiro que você imagine que está despertando e que consegue enxergar este mundo maravilhoso e congelado, e você como o agente ativador. Espero que muitos de vocês tenham o desejo de fazer o que estou fazendo e que saiam por aí compartilhando isso. Primeiro, provem para si mesmos. Aprendam a arte do arrependimento, que significa uma mudança de mentalidade. Tentem, e tentem novamente, e provem que uma mudança em vocês produzirá uma mudança externa. Saiam e provem isso, e depois contem aos outros. Imaginem o que quiserem imaginar e continuem imaginando até se depararem com isso. Não importa o que seus sentidos lhes digam, se aprenderem a viver de acordo com isso, vocês não falharão. Tenha em mente que este corpo é apenas uma vestimenta e um dia você a removerá. Mas você é invisível, e quando estiver completamente desperto, você se unirá à sociedade divina e se tornará um dos deuses que criam. Lembre-se de que a cada instante Deus se gera em nós e você não pode falhar. Agora, vamos entrar no silêncio.